Saiu do esconderijo. Ninguém atendeu na biblioteca. A Maria Ângela é muito gente boa. Muito gente boa. Carol queria trabalhar aqui no outro, Carol Bom, boa noite. Justificando o atraso pela estrada da Cleide, a gente está mais de uma reunião, é a quinta, né? Tirando todos os distritos, em que a gente, desde agosto do ano passado, fez um calendário com as pessoas que estavam presentes e montando, né, o que seria as ideias do Plano Municipal de Cultura segundo as ideias básicas do que ele deveria ter segundo a segunda Conferência Nacional. Então, essa reunião de hoje, como todo desenrolar do processo, é para a gente mais uma vez mostrar aquilo que vem sendo proposto, aquilo que vem sendo colocado. A gente fez as reuniões de Praia Seca mandou as suas ideias, a gente fez a de Morro Grande já mandou as suas ideias, fez a de São Vicente ainda não mandou. Então, mais ou menos até agora, Iguapinha também fez as ideias, mandou. E essas são as propostas, tá, que até agora estão colocadas dentro do plano. Então, mais uma vez, a gente passa, né? É a Cleide que está dando toda a assessoria para a gente, o que é, né? E o que tem sido, mais ou menos, como é que está sendo as propostas colocadas no plano. Claro que até para chegar em outubro, quando tem a conferência, das datas que foram tiradas também em outras reuniões, as propostas que estão sendo colocadas, as propostas que serão acrescentadas, as propostas que serão cada vez mais, vamos dizer assim, numericamente sendo fortalecidas e fortalecendo o plano. Então, a ideia básica, e a gente, com o calendário que foi estipulado, que a gente fechou, as pessoas que vêm de outras reuniões têm sido fechado assim. Então, essa reunião de hoje é mais uma para mostrar o que está sendo feito em termos de ideia. Tá? E receber mais as propostas que até em outubro, 15 e 16, conforme foi votado a Conferência Municipal de Cultura. Leia. Boa noite, agradecer ao Ricardo Adriano. Nós estamos acompanhando a Subsecretaria de Cultura nessa assessoria específica, né, para trazer para a cidade a execução e elaboração do seu Sistema Municipal de Cultura. Aqui a secretária titular da pasta e o subsecretário entendem que Araruama precisa estar conectada com o nosso calendário nacional. O Brasil tem hoje o seu Sistema Nacional de Cultura implantado. A partir desse indicativo do Ministério, os estados estão organizando seus sistemas estaduais e as cidades os seus sistemas municipais. O sistema compreende 3 peças, né? Nós fizemos uma apresentação bem longa aqui, porque a abertura disso foi aqui, inclusive, eu só não estou me lembrando agora do mês, antes de percorrer os distritos da cidade, que é inclusive uma proposta bastante democrática de envolver as pessoas, de passar para as pessoas o que está sendo discutido e principalmente receber a proposta de cada um, tá, estabelecendo uma integração bastante democrática do que está sendo feito. Então, no primeiro encontro que a gente fez aqui, nós apresentamos justamente o que compreende esse Sistema Municipal de Cultura de Araruama, que são 3 peças, né? A organização do Conselho, do Plano e do Fundo. É o que a gente chama de CPF da Cultura. Conselho, Plano e Fundo. Araruama
como mais 90 cidades do estado do Rio de Janeiro, ainda não tem o seu sistema, né? Que é o Conselho, o Plano e o Fundo, que a gente chama de CPF. E aqui a Prefeitura começou, então, a desenvolver a sua tarefa de casa, vamos dizer assim, porque nós temos uma normativa do Ministério, como se procede na educação e na saúde. Quem não tiver os seus sistemas organizados vão ficar bastante de fora da dinâmica das parcerias, dos investimentos, dos projetos, né? Há finalmente hoje uma dotação orçamentária de fundo a fundo, União e município, e para isso os municípios têm que estar inclusive organizados. Então aqui na cidade a gente está dando conta das 3 etapas do sistema. O Conselho Municipal de Cultura ele vai estar sendo eleito na Conferência Municipal de Cultura, dia 15 e 16 de outubro. Isso está sendo divulgado desde o início desse processo. Agora, no final de agosto, início de setembro, há já a convocação com a lei do Conselho Municipal de Cultura sendo aprovada pela Câmara. Aí é uma medida do Executivo, é a Secretaria Municipal de Educação e Cultura que encaminha para o prefeito uma proposta de projeto de lei que é levada para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal avalia, olha, convoca uma audiência pública e apresenta a proposta de lei que organiza o Conselho Municipal de Cultura da cidade. Há uma discussão sendo estabelecida da composição do Conselho em torno de 8 membros, né? 4 da sociedade civil e 4 do poder público, dando uma dinâmica, inclusive, paritária para o Conselho Municipal de Cultura. Então, isso está tramitando, já houve o encaminhamento da SEDUC para o gabinete do prefeito e desse para a Câmara Legislativa. Isso é competência do Executivo. A população vai estar, é claro, sendo chamada, né, dentro da Câmara, inclusive, para conhecer o projeto de lei, que a gente acredita seja votado, para então estar sendo estabelecida a convocação dentro da Conferência Municipal para 15 e 16 de outubro. Em setembro, que me desculpe o subsecretário, mas eu esqueci o dia, nós temos uma data de reunião só para quem está pleiteando se candidatar a Conselho de Cultura, conselheiro. Nós vamos fazer uma reunião aqui. Para que serve o conselho? Qual o papel do conselheiro de cultura? Quais as competências de um conselheiro de cultura? Precisa ter ficha limpa? Precisa ter ficha limpa? Como? Assim como os políticos, as pessoas envolvidas nesse conselho. Se espera que sim, né? Porque ótimo. A gente tem candidatos que não estabeleçam um comportamento probo, decente, isso aí. Aliás, quem vai estar votando nos 4 membros da sociedade civil são os delegados que vão estar presentes na conferência. Ótimo. E aí é claro que vai ter uma exposição de candidaturas, uma campanha, essa é a dinâmica, inclusive, de praxe, né? Ótimo. E os nomes do Executivo, que compõem o Conselho, que vão estar compondo o Conselho, são nomes indicados pelo próprio Executivo, no caso. Qual dia? 14 de setembro. A gente vai estar aqui no Teatro Municipal, não é isso? Numa reunião específica sobre o Conselho de Cultura. Um mês antes da Conferência Municipal. Isso tudo foi pensado, inclusive, para preparar, né, a classe artística, os trabalhadores de cultura, os pesquisadores, as pessoas ligadas ao universo da arte na cidade, para estar abraçando essa pauta. O segundo item do nosso Sistema Municipal de Cultura é isso aqui, é o Plano Municipal de Cultura. Esse aqui é competência do Executivo junto com a sociedade civil. O plano, a gente pode dizer, num jargão popular e bem simbólico, ele pode ser considerado como a Bíblia da cultura. Através desse plano, as normativas que ele apresenta, a cidade vai compor todo um planejamento durante 10 anos para a sua cultura. Então, o que não tem, o que precisa ter, o que está sendo carecido de melhora, o que precisa de mais investimento, o plano traz isso numa radiografia extremamente detalhada. E essas reuniões que a gente tem mantido nos distritos é justamente para apresentar isso aqui. Existe um texto base, um texto que a gente chama de mãe, que é o próprio Ministério da Cultura que nos propõe, não é? A partir desse texto mãe, a cidade em questão começa a elaborar o seu plano, principalmente no tocante à história da cidade, a cultura da cidade e as propostas. O que a cidade quer ter de diretriz para a política de
cultura do município. E essa leitura que a gente faz aqui, como todos os outros distritos, a reunião é um provocador, é um momento, inclusive, de exposição desse texto, que as pessoas depois se desdobram em encontros ou setoriais, ou em casa, ou em grupo, ou em duplas, ou em trios, né? E devolve para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura novas propostas, ou mesmo perguntas, questionamentos. A ideia dessa proposta tão democrática é justamente isso, é se pautar no exercício mais transparente da construção do plano, envolvendo todo mundo. Houve um calendário bastante difundido, a gente se preocupou muito de estabelecer nos meios de comunicação da cidade essa proposta, né? Justamente para ter um chamamento e contar com a participação de todo mundo. Depois do plano, fechando a trinca do CPF da Cultura, Conselho, Plano, Fundo Municipal de Cultura. O fundo também é competência do Executivo. Então, o subsecretário, com a secretária, com o secretário de Fazenda, com a Procuradoria, com a administração da Prefeitura, com o prefeito, elabora planejamento, esqueci do planejamento, vão estar pensando numa peça, né, que vai ser a lei do Fundo Municipal de Cultura, que é uma peça importantíssima, porque vai ser inclusive um instrumento legal de captação, de doação, de recebimento de recursos, ou federal, ou estadual, ou do próprio município. Nós já temos, inclusive, uma proposta de lei de Fundo Municipal de Cultura. Tanto uma peça quanto outra, o Conselho e o Fundo, é competência do Executivo, que a sociedade civil é chamada a conhecer a partir da convocação da Câmara Municipal. E dentro da proposta do plano, vamos subir, por favor, Carla, agradecendo aí a parceria da Carla, a gente vai estar apresentando o texto que a gente está construindo nesses últimos meses. A cada reunião de distrito, a gente recebe novas propostas. Nós temos um sumário que compreende um plano, esse sumário está em composição, nós temos até a conferência para avançar no desenvolvimento desse sumário, entendendo que parte dele é competência da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compete a mim, a auxiliar, inclusive, assessorar na construção, inclusive, conceitual e, principalmente, a construção coletiva. Então vamos subindo, só uma leitura: apresentação em política cultural, Araruama em destaque, referências internacionais da política cultural em curso, o que tem de deliberação da Unesco, da Agenda 21 da Cultura, da Convenção da Diversidade Cultural, e o detalhe importante no 1.3, cultura como direito social básico, o direito de ter direitos. Quando a gente pensa em educação e saúde, e existe inclusive uma normativa, uma cifra específica para se investir em educação e saúde, nós estamos nesse patamar para a cultura. E como que a gente não se dá conta que a cultura é um direito? Então, nós estamos trabalhando nas discussões e na concepção desse plano, nesse conceito do direito a ter direito, né? Ao que a gente pode ter como cidadão. E aí vem a organização do Plano Municipal de Cultura de Araruama, de modo mais pontual. O histórico, os antecedentes e as diretrizes gerais, é uma composição que nós estamos fazendo em conjunto, o subsecretário e eu, desses 4 itens: cultura como política de Estado, gestão democrática, cultura e educação, ações integradas, cultura e turismo, meio ambiente e saúde. Como que cada ponto desse se estabelece e é um retrato, uma radiografia dessa cidade, do jeito que ela está hoje. E o que se pode estar prevendo, planejando, desejando, projetando para os 10 anos que vigora esse plano. Programas e propostas, que é a razão dessa reunião aqui e que tem sido o nosso norte em cada reunião de distrito, que é a composição coletiva, junto com a Subsecretaria de Cultura, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e as pessoas, né? Então, agora, cada um desse item aqui compreende um conjunto de propostas. A gente lê isso, abre um debate, abre, inclusive, esclarecimento, e aí anota-se: olha, essa proposta aí eu acho ótima, mas eu preciso que ela seja complementada assim, assim, assim. Olha, essa proposta está muito esquisita, eu acho que isso não vinga, né? Então, vamos anotar, porque a proposta é dinamizar essa construção coletiva para que na conferência de outubro, nos dias
dias 15 e 16, todo mundo vai receber uma cópia do documento, todo mundo vai ter isso em mão, e nós vamos ter 2 dias discutindo o plano. 2 dias para propor, para sugerir, para acrescentar, para tirar, não é? Para debater, para questionar, além da eleição do Conselho Municipal de Cultura. Então vamos subir, Carla, por favor. Eu vou pedir, inclusive, ajuda. Eu estou saindo de um resfriado bem razoável, e aí a gente vai fazer uma leitura dinâmica, que a gente procura sempre, se esforça sempre para trabalhar todos os itens, né? E aí vem não, é para subir que eu digo, isso. Aqui nesse detalhe, esse levantamento está sendo feito agora, dados culturais do município de Araruama. Nós estamos levantando a radiografia da cidade, o que tem em cada item desse, onde está situado, o que consegue atender, né? O que existe de investimento nessa cidade do Estado e da União. Não tem nada, nunca teve um dinheiro aqui do Estado e da União. Então, isso, inclusive, é parâmetro para a gente estar estabelecendo propostas dentro do plano. Vamos subindo. Convênios com a Secretaria de Estado, com o MINC, convênio com o Ministério da Cultura, citar ações se existem, isso compreendendo que esse plano, para além das diretrizes e propostas que são apresentadas, traz também uma radiografia da cidade, né? Como eu disse para o subsecretário e para a secretária e para o prefeito, quando a gente é convidado para estar numa cidade, fazendo um assessoramento desse, pode ser um grande tiro pela culatra, pode ser um tiro no pé, porque o plano, ele expõe a cidade, ele põe a nu o que tem de bom, o que tem de ruim, o que precisa ser mudado, o que precisa ser investido, o que precisa ser alterado. Então, cada executivo que hoje senta para elaborar isso e convoca a sociedade civil para isso, está dizendo assim, tá ruim, mas a gente quer melhorar. Olha, está esquisito, mas em 10 anos a gente quer que fique assim. Não tem dinheiro hoje, mas em 10 anos a gente tem esse planejamento para a cultura da cidade. E eu tenho dito, nas 5 cidades que a gente está atuando nesse trabalho, já fizemos a mesma coisa em São Gonçalo, que é a minha cidade, né, de origem, e em Petrópolis. A discussão do plano foi um grande momento para todo mundo, tanto para o executivo quanto para a sociedade civil. Subindo, descendo, né? Descendo. Diretrizes gerais, programas estratégicos, que é o que a gente vai estar discutindo agora. Esses 6 eixos, programas que, na verdade, reúnem toda a nossa agonia. Vamos chamar de agonia, porque é aquela angústia que a gente tem quem atua na cultura. Cada item desse traz uma série de propostas. Esse texto está sendo ampliado, Ricardo? Desde maio, desde o ano passado, quando a cidade começou a discutir isso por sua conta. Nós começamos a atuar nesses últimos meses e fizemos essa arrumação. E agora a gente passa a leitura dos itens. Alguns são maiores que os outros, dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que vale a pena. Nem que a gente faça uma leitura bastante dinâmica, tá? A cidade. Vou pedir uns 3 ou 4 que possam vir aqui para frente para ajudar nisso, nessa leitura dinâmica, porque eu acho que fica mais agradável também, né? No primeiro item de reunião de diretrizes, que compreende difusão e fomento, apoio às artes e bens simbólicos. Nós temos várias propostas já apresentadas, propostas que foram feitas pela própria subsecretaria, propostas que foram feitas nessas reuniões de distrito e propostas que foram apresentadas aqui, ou por e-mail, ou a pessoa trouxe aqui direto. Determinar ações e políticas para diagnosticar e mapear os bens simbólicos produzidos na totalidade do município, assim como estimular a transversalidade e união entre os diversos segmentos culturais. B. Interferir junto à administração municipal para garantir uma maior infraestrutura urbana, transporte, segurança e acessibilidade, objetivando permitir a maior integração sociocultural dos cidadãos, em especial crianças, adolescentes e idosos de vários distritos e bairros da cidade. C. Manutenção e operacionalização e divulgação do calendário municipal de eventos culturais, com a circulação contínua de uma agenda cultural, para garantir a circulação da produção cultural no município. D. Envidar esforços para a criação de um conjunto de equipamentos culturais, conforme projetos já em curso ou em fase de planejamento, tais como
Casa da Cultura, construção de aparelhos culturais nos distritos de caráter multiuso e com estrutura adequada para a ação de todas as áreas artísticas e bem-estar do público. Criação de salas de exibição de filmes, cinema, cineclubes ou outros, assim como apoio para iniciativas da sociedade e empresariado nesse sentido. Letra F. Envidar esforços para a criação de corpos culturais estáveis no município, tais como Companhia Municipal de Dança, Orquestra, Grupo de Canto Coral, Bandas de Metal, Infantil, Juvenil e outras, Companhia Municipal de Teatro, assim como apoiar iniciativas já existentes de outros órgãos públicos da sociedade e ou da iniciativa privada. G. Incentivar e apoiar ações para a utilização de praças municipais e quadras escolares para o fomento cultural, com a realização de mostras e apresentações regulares das diversas manifestações artísticas e artesanais e culturais. H. Criação de um festival permanente de teatro de rua. Desse ano, por favor, Carla. Vamos para a página 5. Nós temos da página 4 a página 12 de propostas. Então, se a leitura estiver muito dinâmica, é porque a gente tem sempre o interesse de apresentar o texto todo, né? Quem quiser fazer algum destaque, tiver alguma ressalva, eu vou pedir, por favor, que se manifeste. O subsecretário vai estar aqui, inclusive, dando essa visualizada, né, para você se manifestar. E incentivar e apoiar espaços alternativos de cultura, com encontros de sertanejos, poetas, grupos de dança, teatro, grupos de cultura urbana, o hip hop, capoeira e outras áreas artísticas e culturais. J. Realizar festival permanente de música. L. Estimula a produção audiovisual no município, especificamente para a televisão, seja em emissoras independentes, alternativas ou educativas, com a criação de um canal público. M. Organizar a Agenda 21 da Cultura Municipal. N. Criação de fóruns culturais e câmaras setoriais permanentes. O. Criação e implantação de meios para desenvolvimento de acessibilidade e difusão de bens artísticos culturais. P. Valorização dos artistas, agentes e trabalhadores culturais e das manifestações artísticas culturais locais. Q. Promover a maior integração das políticas e projetos culturais nas diversas regiões da cidade. Evitar a centralização no centro e primeiro distrito, difundindo e apoiando os projetos e produtos de toda a municipalidade. R. Discutir junto à administração municipal geral para garantir maior infraestrutura urbana, transporte, segurança e etc., acessibilidade motor e física, objetivando permitir a participação dos distritos nas atividades centralizadas, assim como do primeiro distrito junto aos demais. S. Estabelecer política museológica e de patrimônio histórico, artístico e cultural nos equipamentos da cidade. Divulgar as ações que já existem, contribuindo para uma política cultural permanente. T. Estimular a produção acadêmica e editorial sobre a história e o patrimônio artístico e cultural da cidade e apoiar e promover exposições e produções culturais realizadas a partir do patrimônio. U. Difundir a ideia da cultura como um dos direitos sociais básicos do cidadão, estabelecendo políticas que aumentem a consciência nesse sentido, tanto do poder público como dos próprios artistas e produtores, e da sociedade e comunidades, nas quais a cultura é vivenciada, mais ainda sem essa percepção de direito. V. Promover a defesa dos direitos autorais, informar a sociedade sobre os mesmos e a necessidade destes como base remuneratória dos criadores culturais, defendendo o acesso à democratização dos produtos ao conjunto da sociedade. Aí nós encerramos o item. Essa reunião de propostas tem algum momento e outro que elas se repetem, né? Houve uma proposta de um, de outro, e às vezes a pessoa queria manter a sua proposta. Na conferência, quando a gente estiver fechando a elaboração desse texto, nós vamos ou fazer uma peneira, ou concentrar, ou incluir, né, sintetizando as propostas para não ficar uma diretriz repetida. Partindo para o segundo tópico, deu uma pulada ali.
vamos agora para a gestão, se eu não estou enganada, gestão cultural. Letra A. Fazer a reestruturação do órgão gestor de cultura, dotando o órgão de gestão administrativa independente, de plenas condições de promover, assessorar e superintender as diretrizes, programas, propostas e projetos desse Plano Municipal de Cultura, assim como do Sistema Municipal de Cultura, com a efetivação da Secretaria Específica para a Cultura, mantendo a infraestrutura necessária para a sua atuação. B. Ocupação integral da Casa de Cultura para fins culturais. C. Programa de editais para todas as áreas de expressão artística e manifestações culturais, garantindo oportunidade de acesso mais igualitário dos produtores e artistas ao financiamento e produção cultural apoiados pela municipalidade. Garantia oficial e regular de espaço estruturado para o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura, assim como garantir orçamento e execução do mesmo para o órgão. Fomentar. Teve uma pessoa, se eu não estou enganado, foi em Morro Grande, um senhor, que agora eu não lembro o nome dele, mas um senhor que participou bastante. Quando a gente foi fazendo a leitura e nós recebemos outras propostas lá, ele falou assim: mas vem cá, mas como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar depois que vira lei, né? A partir inclusive da posição e do comportamento da própria sociedade civil. E nós temos um histórico no Brasil de leis que não pegam, né? Você faz uma lei para cumprir uma coisa. De posse do Plano Municipal de Cultura, uma vez estabelecido o plano, votado, né? Quem estiver na prefeitura, na condição de prefeito ou na titularidade da pasta da cultura, vai ter que apresentar para a sociedade o cumprimento disso como matéria de lei, né? Hoje os sistemas obrigam, né, ao poder público a estabelecer o encaminhamento das políticas de cultura, no caso das políticas públicas. No nosso caso aqui o assunto é cultura. Se a cidade até hoje não teve um norte da cultura, é porque ela não tinha ainda nenhum plano estabelecendo a diretriz a ser adotada. O Plano Municipal de Cultura corrige isso, vem justamente para estabelecer um plano condutor, né? Então, quando a gente vai lendo, fazer isso, fazer aquilo, parece um sonho, uma utopia. Não é sonho, não é utopia. A partir do momento que isso vira lei, e é claro, o prefeito que assina isso, e o secretário que está na pasta, ele vai ser cobrado para dar conta disso, né? Agora, ele dá conta disso, prefeito, secretário, se o Conselho de Cultura que for eleito estiver cumprindo seu papel de cobrar, de fiscalizar, de estabelecer metas e planos e datas, né? Porque é um caminho de mão dupla. Na segunda Conferência Nacional de Cultura, e o subsecretário esteve presente, na primeira e na segunda, aliás, eu também estive. Para quem acompanha essa dinâmica, teve uma lógica matemática muito boa. Os delegados que compuseram a Conferência Nacional, desde a base, município, estado e união, tinham uma conta que era um recado. A maioria dos delegados, em cada instância de conferência, municipal, estadual e nacional, era da sociedade civil. Quem mandou na última Conferência Nacional de Cultura foi a sociedade civil. Então o poder público tem poder? Tem. Manda. Ele tem, né, a condição de executar, tem a caneta, é a famosa fala da caneta, eu estou com a caneta na mão e tal, né? Mas ali na conferência em Brasília, quem decidia as coisas era o poder público. Então quando você tem um conselho, inclusive, que atua, vai estabelecer a sua condição legal como representante da sociedade civil. E é esse conselho que vai ser eleito em outubro que vai ter um papel fundamental para isso aqui ser uma realidade, ser uma lei execuível, né, num prazo de 10 anos. Petrópolis fez uma coisa ótima. A gente teve um encontro há pouco tempo e lá o subsecretário apresentou para a gente que eles sentaram com o conselho e com a comunidade artística e fecharam um calendário, né? O Plano Municipal de Cultura de Petrópolis tem calendário aprovado em reunião com o Fórum Permanente de Cultura. Durante 2 anos eles têm que dar conta de 30 propostas
propostas, 30 diretrizes, que aí deixa de ser proposta e vira diretriz. Aqui ainda é proposta, tá? Depois que isso passa pela Câmara e é votado como lei, passa a ser diretriz. Quem está na cadeira tem que cumprir a diretriz. Em Petrópolis eles dividiram o plano, a cada ano eles têm que dar conta de um quantitativo de diretriz, né? É muito interessante, o negócio não tem dado certo, até porque o pessoal toma conta, ali no pé, né? Continuando, letra D é fomentar a intersetorialidade e transversalidade nas ações da Secretaria de Cultura, tanto entre as diversas áreas de expressão artística e manifestações culturais, assim como em relação aos demais órgãos da administração municipal. Quer envolver, né, a pauta da cultura. Luiz Magalhães foi um grande gestor que a gente teve em plena ditadura militar, morreu inclusive defendendo Ouro Preto como bem tombado mundial. Ele fundou o nosso sistema, a nossa Secretaria Nacional de Cultura, no Ministério da Cultura, em plena ditadura militar. E ele fazia um jogo muito inteligente com os militares, era ditadura, ele se relacionava muito bem dentro do Ministério da Educação, onde estava situada a cultura. E ele conseguiu coisas maravilhosas para o Brasil, em plena ditadura, na pauta da cultura. E teve artistas que cobravam do Aloysio Magalhães que ele devia fazer uma campanha dentro do governo para sair do Ministério e fundar o Ministério da Cultura. E sabe o que ele dizia? Olha, eu sou contra. Eu acho que por enquanto a gente não tem perna e é melhor ser o rabo de um leão do que a cabeça de um rato. Vamos continuar do jeito que a gente está, porque o Ministério da Educação ainda tem muito dinheiro e nós não temos como, né, nos arvorar a isso e tal, porque a gente tem agora que se preparar. E eu digo mais, dizia o Aloysio Magalhães, em 1973, eu acho que vale muito mais a pena ter gente da cultura em todos os ministérios defendendo a pauta da cultura e colocando em prática políticas de cultura do que um Ministério da Cultura. Hoje, por exemplo, eu me pergunto se o Aloysio não tinha razão, né? Se a gente não tem que ter gente da cultura no meio ambiente, na fazenda, no planejamento, né? Lá no turismo, na saúde, e estabelecer a cultura como um meio extremamente importante de diversas ações na política pública, né? Se a gente passa a pensar que cultura, ela é, na verdade, o meio que nos envolve de modo geral, né? E aí é uma fala só aqui, trazendo um grande Aloysio para a nossa reunião. Letra G, garantia de concurso público para a cultura, visando qualificar e dar caráter permanente aos servidores desta, assim como para os corpos artísticos das diversas companhias municipais a serem criadas. H, criação do portal da transparência, onde a população possa acompanhar e fiscalizar as ações da Secretaria e do Conselho Municipal de Cultura. I, criação e organização de novas divisões internas, atendendo o desenvolvimento de programas e ações de cultura afro, culturas populares, patrimônio material e imaterial. Letra J, mapear e identificar os equipamentos, instituições, agentes culturais e a diversidade histórica, artística, ética e cultural, fazendo com que a transversalidade seja tema de conscientização de uma prática cidadã. L, ampliar, adaptar, implantar e estabelecer a utilização dos equipamentos culturais, conveniados ou não, nos quarteirões, bairros e distritos, e ou otimizar os já existentes e subutilizados como forma de desenvolvimento sustentável. M, criação do Fórum Permanente de Cultura, para discussões da cultura no município. O, estimular a transversalidade com outros segmentos como moda, lazer, esporte, ciências e tecnologia. E na relação com estes, conscientizar que deve ser uma relação de colaboração e contrária ao processo atual, quando a cultura é colocada como acessório e ou entretenimento sem relação conceitual ou de conteúdo, né? Nós avançamos muito, nós que já estamos discutindo com a política de cultura e com a gestão cultural nesses últimos 10 anos, que a gente está virando aquela página da cultura sempre como aquela coisa da cerejinha em cima do bolo. É uma apresentação artística, alguém tocando um negócio, cantando, fazendo uma dancinha, antes de alguma coisa, né? Quando acabaram, inclusive, os shows nos comícios, foi um grande avanço para a gente. Teve artista que ficou muito chateado, porque perdeu de ganhar dinheiro na eleição.
Mas aquela proposta de botar o artista para juntar gente, né, era inclusive um desserviço. E aí a política, inclusive, também tem que ser normatizada, né? E olha que no Brasil a política precisa muito ainda de estabelecer uma condição contemporânea e séria. Mas nós, da cultura, falhamos muito quando nos colocamos sem valorar, de fato, a nossa condição. Quer como trabalhador de cultura, como pensador de cultura, como consumidor de cultura. Então, como que a gente muda esse cenário, né, do varejo, da coisinha que serve qualquer coisa, o famoso jeitinho? Não tem dinheiro. Eu posso perguntar para o Ricardo Adriano qual é o orçamento dessa pasta, né? E se esse dinheiro atende ao encaminhamento de uma política de cultura para a cidade. Pelos meses que eu estou aqui, eu tenho visto claramente que não atende, né? Então, como que a gente muda esse cenário, né? Eu disse para ele que olha, o prefeito vai ser muito corajoso de assinar esse plano, né? Porque se ele estiver na cadeira ano que vem, continuar, e não sei o que, tem reeleição, não sei como é que é a geografia política aqui de vocês, vai ter que prestar conta de muitos serviços, né? Porque tem muita coisa para ser feita. Formular programas e projetos para as oportunidades da relação entre cultura e turismo, garantindo a transversalidade, reciprocidade e o entendimento do que cada área cabe a cada área, promovendo uma visão de integração das ações políticas. Vocês, por exemplo, têm uma vocação natural aqui. A cidade é bonita, né? Essa lagoa é linda. Eu percorri os distritos e tem coisa muito bonita nos distritos. Minha cidade, por exemplo, é uma cidade muito feia. Dizem lá que o melhor que tem em São Gonçalo são as pessoas, né? Porque nossa cidade não é bonita. Mas, por exemplo, desenvolver uma linha de turismo em São Gonçalo não é fácil. Vocês aqui já têm isso de mão beijada, né? Como que explora isso a bem da cultura? Estabelecer a partir de uma ação institucional entre os conselhos municipais de cultura e um programa municipal de turismo cultural, partindo sempre da visão de integração e respeito entre ambas áreas, identificando histórias, personalidades e outros que possam ser geradores de conteúdos e produtos culturais singulares e atrativos. Olha que interessante que aqui a gente fala de produto cultural. Produto cultural tem a ver com dinheiro, porque cultura dá dinheiro, gente, né? Não é gasto, é investimento. Letra S. Defender políticas culturais urbanas, sociais e gerais que contribuam com a diminuição da desigualdade socioeconômica e cultural da cidade. D. Ampliação da comunicação e o diálogo entre poder público, agentes culturais e sociedade civil. Eu falei para o Ricardo num dos encontros, que inclusive o subprefeito, né, que chama, pediu para ter outra reunião, que nós chegamos lá, tinham 5 pessoas, e foi divulgado, foi informado. Olha só, você tocou num ponto. Você tocou num ponto muito interessante. Meu nome é Jaida Mundim. Aqui eu gostaria até que as pessoas que vieram, porque eu comuniquei, levantassem a mão. Entendeu? E isso de ontem para hoje, que foi quando eu fui comunicada por uma pessoa que ficou até espantada por eu não ter sido comunicada a partir do momento que eu sou uma divulgadora dentro dessa cidade, eu sou uma atriz, uma produtora cultural há mais de 10 anos. O que ocorre é que os artistas da nossa cidade não são comunicados. E todos aqui presentes são testemunhas, principalmente as pessoas das artes plásticas, a gente não é comunicado. Se tivesse dado mais prazo para que essa comunicação tivesse sido feita, com certeza hoje aqui nós teríamos no mínimo umas 50 pessoas. Que bom que você veio, que bom inclusive que tem essa avaliação, porque eu estou desde o início, inclusive, bastante preocupada junto com a subsecretaria por essa eficiência da comunicação. Aqui a gente buscou os meios de comunicação oficiais que não funcionam, as subprefeituras, e fizemos o caminho de praxe. Não funcionam. Né? De uma maneira ou de outra, o que a gente tem procurado fazer, e olha que isso está sendo feito de modo bastante agressivo, é manter as reuniões abertas, é estabelecer a proposta desse calendário. Isso está sendo divulgado, eu acho que desde abril. Alguém ficou sabendo? Informação aqui. Ficou, Zena? Ficou, Rafael? Ficou, Márcia? Por que essa divulgação ocorre?
Olha, isso foi noticiado no jornal, né, nos jornais locais, que eu não sei quantos são, mas houve informação repassada. Isso é o responsável pela divulgação. Você é uma pessoa fora do nosso processo interno. Eu acho que ele deveria ter a palavra, que ele foi à rádio, cobrar que não havia divulgação, mas como cobrar uma coisa que ele não fornece? É aquele jogo do faz de conta que é bem característica em Henrique Nunes. É bem característico do nosso subsecretário, aquele joguinho que faz de conta. Mas isso é um assunto interno, você não vivencia isso, né? Então ele deveria dar essa resposta, já que ele foi para a rádio cobrar a divulgação. Divulgação é essa que nós sabemos que ele sempre faz joguinho que faz de conta. Não há um interesse real dele que isso aqui esteja cheio. Henrique, olha, se o Supremo deixa eu só fazer uma fala, é porque eu acho que vale a pena. Se o subsecretário não tivesse interesse, eu nem estaria aqui. O subsecretário negociou a minha vinda para estar assessorando nesse trabalho durante o quê? 7 meses, né? 7 meses. Que ele está se agarrando a isso para se manter no cargo. Nós temos um compromisso aqui bastante razoável de envolver as pessoas. Eu posso trazer alguns exemplos e eu não vou entrar na discussão interna, porque não me cabe. Então, né? São as idiosincrasias internas. Você não pode opinar a esse respeito porque você não vivencia. Você com certeza. Ser advogada de defesa de uma coisa que você não conhece. Mas meu papel aqui não é de advogado de defesa. São 12 anos. 12 anos de ditadura cultural em Araruama. E uma das etapas para o trabalho sair é a participação das pessoas. A sua participação aqui, a sua inteligência, seu compromisso, você está de parabéns. Parabéns. Agora, de uma maneira ou de outra, essa distribuição, inclusive, de distritos, e aí eu vou fazer uma fala bastante franca. Eu tive secretária na minha cidade de cultura, bastante tempo. Lá nós somos 1.280.000 habitantes, quase chegando a 1.300.000. Tinha prefeito? Tem prefeito. Aqui não tem. Né? E nós temos lá um problema muito grande de comunicação. Bastante grande comunicação. Imenso de comunicação. Eu acho que aqui o fato é positivo. O fato de vocês estarem aqui demonstra interesse, demonstra que vocês querem participar do plano, demonstra que vocês devem ter propostas. Com certeza. Se estão acompanhando a dinâmica da leitura, e aí, por mais que se queira estabelecer algum cenário aqui beligerante, pelo pouco que eu estou percebendo, o subsecretário está bastante disposto a apresentar um plano municipal de cultura para a cidade honroso, destacando, inclusive, cenários que não estão bons. Para ele convencer o prefeito da cidade a assinar isso aqui, né, depois que for para a Câmara, vai ser um vitorioso. Ele está precisando convencer muita gente. Muito satisfeita de ter esse comprometimento do Executivo e trazer para público essa discussão. Eu só vou fazer mais essa fala para a gente continuar a leitura. Eu fui convidada por uma cidade, o secretário me ligou, já tinha conseguido aprovar o dinheiro para aprovar tudo, não sei o que, contratar a assessoria da Comcultura para fazer o sistema municipal. E um plano. Aí quando a gente começou a falar do plano, não, Cleide, não precisa de discussão. Eu quero que você me dê um texto pronto, eu te mando umas coisas e está tudo certo. Eu vou mandar isso para a Câmara e vai ser. Não, mas e a participação das pessoas? Não dá tempo, eu quero isso aprovado até o aniversário da cidade em novembro. Não, olha, mas a gente não trabalha assim. O plano, ele é um momento de distribuição, inclusive, do pensamento do que está se discutindo na cultura. É chamar as pessoas, é conversar, é expor, inclusive, o que você tem e fazer uma construção coletiva. Eu não tenho como estar num processo que não seja dessa maneira. Vai contra, inclusive, o que o plano está propondo, né? Que é estabelecer a cultura como direito e estabelecer a democracia dessa discussão. Então eu fico muito tranquilo de estar aqui em Araruama e repito, o subsecretário está de parabéns, porque ele está, quando coloca isso aqui, a cada reunião que a gente vai, expondo para a cidade o que não está bom e o que precisa ser reformulado, alterado e mudado, né? Letra S. Defender políticas culturais, urbanas, sociais, isso já foi. T. Ampliação da comunicação também já foi. U. Promover a formação, qualificação e requalificação de gestores culturais do município. Isso aqui é importantíssimo, para que a gente tenha, inclusive, uma dinâmica de equipe para dar conta do que esse plano vai apontar. Aqui, o próprio Ricardo propôs a organização de concurso público. Gente de cada área se submetendo a uma prova que tem que estar habilitado para tal.
se vai assumir a função no teatro, tem que ter formação. Quantos aqui passaram pela Unirio? Quantos passaram pela Martins Pena? Né? Na área de música, na área de artes visuais, na área de patrimônio. Quantas pessoas estão qualificadas para se submeter semana que vem a um concurso público? Se o secretário de planejamento apresentar, vai vir gente de fora. Eu me candidato, né? Eu vou me submeter aqui ao concurso público. Tem gente de Araruama preparada, público já com investimento para a área de atuação. Então, essa dinâmica aqui, inclusive, é uma exigência mútua de quem está hoje no poder público e de quem quer entrar, de quem quer participar, né? Eu vivo dizendo isso. A sociedade civil tem estado bastante omissa, às vezes, inclusive, sumida, sem ocupar o seu papel, sem se preparar, inclusive. Aliás, a gente vai deixar um folheto lá, depois você põe, Rosa, por favor, do seminário da UERJ de Políticas Públicas de Cultura, permanente, que a gente mantém há 10 anos na UERJ, formando trabalhadores de cultura, gestores de cultura, agentes de cultura. Um curso certificado, impressionante, gente do Ministério, da UERJ, de mais 5 universidades, dando aula para quem quer se capacitar na área. Letra V. Cumprir e fazer valer as determinações do Sistema Municipal de Cultura, instituição moderna e que irá modificar o quadro institucional dos segmentos culturais do município. X. Fortalecer a estrutura institucional da cultura do município para implantação e funcionamento do sistema municipal de forma integrada com o sistema estadual e nacional. Ou seja, essa cidade está procurando se situar. Se ela está comendo mosca, ela está querendo deixar de comer mosca. Se ela não estava mantendo até aqui uma condição exequível para a pauta de cultura, ela está querendo começar a mudar esse cenário. Financiamento da cultura. Faltam só mais 2 depois desse. Esse aqui, inclusive, para nosso espanto, a gente ia em reunião, saía de reunião e as propostas eram pouquíssimas. E olha que um dos grandes problemas da cultura é o quê? Dinheiro. Bufunfa, carvão, pila, erva. Nunca tem dinheiro para cultura, né? Não falei de maconha não, erva é dinheiro, né? Nunca tem dinheiro para cultura, gente. É uma coisa impressionante. E nesse item do financiamento, a gente recebeu pouquíssimas propostas, né? Letra A, criação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é aquela estratégia já adotada pelo Estado e pela União, né? A antiga Lei Rouanet, leia-se agora Procultura, e no Estado a lei do ICMS. O subsecretário está hoje também ocupando um lugar na CAP, Comissão de Avaliação de Projetos da Secretaria Estadual de Cultura. Ricardo, quantos projetos de Araruama chegam lá na CAP? Produtores aqui da cidade, trabalhadores de cultura. Quantos projetos a CAP aprovou aqui para Araruama? O pessoal de Araruama não está apresentando projeto. Tem aprovado. Tem, parabéns. Qual é o seu nome? Para outra linha. Não, foi para a lei do ICMS? Ah, que ótimo. Qual área? Equipamento cultural, manutenção do seguro. E já conseguiu captar? Ainda não, porque a captação aqui é difícil. Pois é, esse é o grande problema, né? Se consegue certificar, depois fica na angústia da captação. Organização do Fundo Municipal de Cultura, que é o Futura, conforme previsto no Sistema Municipal de Cultura. C. Contribuir para o aumento gradativo da dotação orçamentária para a cultura, objetivando que se cumpra a recomendação federal de que, no mínimo, 1% do orçamento do município seja voltado para o setor cultural, né? Eu não sei qual a arrecadação de vocês aqui da cidade, mas será que chega a 1% para a cultura hoje? Pelo que eu já ouvi do secretário, do subsecretário, não. Em São Gonçalo a gente conseguiu aprovar 1%, mas foi muito difícil. Convencer os vereadores foi uma dificuldade, até porque não tínhamos cargo para negociar com eles, não tínhamos dinheiro para negociar com eles, né? Era pela estratégia do argumento, lotando a Câmara Municipal, levando gente, banda, gente de capoeira, de teatro, na frente da prefeitura, fazendo quizumba. E olha que eu estava na gestão, eu mesma tocava fogo com o pessoal. Venha para frente da prefeitura, vamos pressionar os vereadores, senão não aprova esse 1%. São Gonçalo está encerrando o ano, por conta do Comperj, com 1 bilhão de orçamento. 1% disso é da cultura.
Mas não foi fácil conseguir, não. Em 5 anos, por conta do Comperd, nós vamos chegar a 8 bilhões. 1% disso vai ser para a cultura. Mas se você dividir a per capita pela quantidade de gente que tem lá, é uma miséria de dinheiro. Então, na verdade, isso incide muito em função do tamanho da população, né? Planejar e apoiar ações que contribuam para que a comunidade cultural faça uso das leis de incentivo à cultura em vigor. O Procultura, que é a lei federal, lei do audiovisual, do Fundo Nacional de Cultura, lei estadual e editais diversos. Assim como promover, apoiar ou difundir meios de capacitação dos artistas e produtores locais para lidarem com essas leis e com os profissionais que atuam legalmente na produção, elaboração, captação e agenciamento de projetos culturais. Ou seja, a Prefeitura, a unidade da Secretaria de Cultura, do órgão gestor, se colocando à disposição para atuar junto com os produtores da cidade. Porque pode ter gente muito boa, com uma senhora ideia, mas não sabe elaborar um projeto, não sabe escrever, ou como já chegou aqui, o jovem, como é que é seu nome? Alexandre, está com o certificado da lei do ICMS, que é a renúncia fiscal do Estado, e não conseguiu captar ainda. A Prefeitura pode, inclusive, fazer um cadastro de fornecedores e botar o Alexandre juntinho com essa lista de cadastros, né? Vamos fazer política. Olha, esse rapaz teve um projeto aprovado na lei do ICMS do Estado, ele precisa captar. Vamos ver que empresa pode estar estabelecendo a lei da renúncia fiscal. Em vez de pagar o imposto para a Prefeitura, né, de 200 mil, vai liberar 100 mil para o Alexandre. Em vez de deixar o dinheiro no cofre da Prefeitura, o dinheiro vai para a mão dele para desenvolver o projeto dele, que a Secretaria Estadual de Cultura disse que vale a pena ser investido e é um bom projeto, né? Letra E. Confeccionar, apoiar e divulgar catálogos para divulgar a produção artística do município e promover cadastramento dos artistas e criadores locais. Isso aqui, por exemplo, está aqui, sabe por quê? Porque a própria subsecretaria hoje admite que o que ela tem de informação dos artistas da cidade é precário e precisa ser melhorado. Tem que ter um mapa, uma radiografia do universo dos artistas da cidade, até para estabelecer uma dinâmica, né? Mas aí eu vou fazer também a minha fala hoje, que estou aqui de temporária assessora. São pouquíssimas pessoas nessa subsecretaria, bem poucas pessoas, né? Bastante poucas pessoas. Então você não consegue, inclusive, dar conta de uma dinâmica de trabalho e de atividade. Olha só, você vai me desculpar mais uma vez, Diga. Mas o atual subsecretário, ele está no governo trabalhando primeiro como secretário de Educação e Cultura, anteriormente no governo de Meira, tem quase 12 anos. O subsecretário de Cultura hoje, ele não tem os contatos dos artistas, porque durante o longo desses 12 anos, ele sempre se afastou. Ele sempre tratou os artistas como objeto de segunda categoria. Você não faz um encaminhamento para a prefeitura, para o prefeito ou para a secretária? Nós não temos prefeito. Nnós não temos prefeito. Se você tem essa avaliação como munícipe, você pode fazer esse encaminhamento. Para a prefeitura? Eu acredito, inclusive, aí uma fala pessoal, e se o subsecretário não estivesse dando conta dessa pasta ou dessa pauta, ele não estaria aqui nessa função. Você vai me desculpar. Uma coisa ou outra. Então você podia, inclusive, fazer um encaminhamento para estar criando dinâmica. Você não sabe. Você esteve na função pública? Eu trabalhei 6 meses aqui na praça, os últimos 6 meses de 2008, trabalhando nos eventos culturais. Eu sou atriz, trabalho em teatro. Você fazia atividade na praça? Eu fazia atividade na praça. Você tinha alguma ligação com a subsecretaria para fazer esse trabalho? Eu trabalhava na época com a Secretaria de Educação, que era comandada pela Cláudia. Que foi a época... Mas a atividade não tinha a ver com a subsecretaria de Cultura?
Não, a gente trabalhava diretamente. Se era uma atividade de cultura, como é que eu posso? Eu era dotada, na época, esses 6 meses que eu fiquei, eu era dotada na Secretaria de Educação. Mas não, a minha função era a contratação de músicos, artistas, shows na praça, exatamente, shows na praça. Não tinha, na verdade, apesar da pauta de cultura, sim, uma discussão com a subsecretaria. Não. Então realmente tem um problema aí nessa Há muitos anos. Não tem, com certeza. Mas eu não posso também estar entrando nessa seara. Mas não queremos que você entre. E eu não acho, pelo que eu já vi aqui do tom das falas, que esse seja o momento para isso, gente. A exposição aqui é do Plano Municipal de Cultura. Eu acho que as pessoas que vieram para cá vieram interessadas na exposição desse trabalho. Eu falei, inclusive, aqui quando eu tive há uns 5 meses atrás, quando eu vi o painel ali no teatro, na frente ou atrás, eu não sei, aqui da geografia, com a exposição do dia 1º ao dia 31 do mês. Que coisa boa. Na minha cidade não tem isso. Não tem na frente do Centro Cultural um painel desse. Podia ter em todos os distritos, inclusive. Informando nos outros distritos, quando a gente chegou e disse que as pessoas não sabem o que está acontecendo, que precisa vir aqui para saber, disse, bom, então, nem Maomé, nem a montanha. Às vezes não tem nem isso, né? Então eu vou começar a fazer algumas falas, porque eu estou achando que esse tom que está sendo estabelecido aqui, ele passa por algum outro cenário anterior, bem anterior, algum engasgo aí que vocês tenham, e eu acho que essa lavação de roupa suja não é aqui. É inclusive um desrespeito ao meu trabalho, sabe? Eu acho que é desagradável, bastante desagradável. Para sujo em São Gonçalo, mais uma vez você está fazendo um juízo de valor de um processo que você não conhece. Sim, e aqui não é o momento para isso. Não é. É sim, não é. Sempre é. Não é. Eu com certeza, eu estou aqui à frente apresentando um plano. Isso aqui está sendo uma construção bastante séria, muito séria. Agora você está falando 2 horas, deixa as pessoas se colocar. E é outro detalhe que até apresentando não tem a ver com o que está sendo exposto. Vocês estão trazendo aqui um cenário ou pessoal ou particular a partir de uma avaliação que vocês têm, que é de vocês, de algum problema de vocês aí anterior. Nenhum de vocês me apresentou até agora nenhuma discussão disso aqui. Estão desrespeitando o meu trabalho. Estão, sabe? Problemas tem em todo lugar. Pelo número de palmas que você recebeu, você deve saber. Eu vou me retirar, Henrique. Eu acho 100% do orçamento do município. Isso aqui a gente manteve, mas ela inclusive diverge da de 1%, né? E aí a gente foi explicar para a pessoa por que não podia ser 2%, trazendo inclusive a normativa do Ministério da Cultura. E ele fez questão de querer manter os 2%. Então vamos manter os 2%. Na conferência em outubro a gente explica e expõe para as pessoas o que tem hoje de parâmetro do Ministério, que é um indicativo. 1% para município, 1,5% para Estado e 2% para a União. Tudo bem que Niterói, do lado de São Gonçalo, que a gente já citou várias vezes, tem 11% da dotação orçamentária para a cultura. 11%. Passou 10% na frente, né? Tem um município também do Rio que tem 20% do orçamento municipal para a cultura. Então, na verdade, esse mínimo é o mínimo, né? Mas a gente, claro, que pleiteia que isso aumente. É isso, Jota? Promover, contribuir para que a comunidade cultural... isso a gente já leu. Promover ações para conhecer também já lemos. Realizar estudos e pesquisas que informem o percentual que as indústrias criativas ocupam na cidade, os fatores que impulsionam as mesmas e estabelecer um planejamento visando o maior aproveitamento do potencial dos projetos que já ocorrem como conjunto de festas étnicas. M. Defendendo os órgãos e espaços devidos à melhoria da infraestrutura urbana, meios de transporte municipal e intermunicipal, frota e tarifas de táxi, banheiros públicos, segurança pública, limpeza e conservação de logradores e adequação destas para as necessidades da área cultural. Isso aqui foi muito interessante. Uma senhora trouxe essa fala da escuridão na rua. Como é que eu vou para uma atividade de cultura de noite na minha rua, que é uma escuridão, não tem luz, não tem eletricidade, iluminação pública? Aí você sai da cultura e vai para outra questão, né? E como que a cultura sofre ou como que ela vive algumas restrições a partir desse cenário. Essa discussão foi muito interessante. Apoiar ou realizar festivais culturais em todas as áreas de expressão artísticas,
que deem visibilidade e repercussão nacional e internacional à cidade, aproveitando o potencial identificado a partir da história, da geografia, do clima e da infraestrutura existente. B. Realizar estudos visando definir uma marca identificadora da produção cultural local, ou um conjunto de marcas. Isso aqui foi, inclusive, interessante quando a gente perguntou qual a marca da cultura de Araruama. O que tem em Araruama que ele identifique no estado todo, ou no Brasil todo? Quando você fala de conservatório, o que vem à cabeça? Música, seresta, né? É instantâneo, né? O Rio é o samba, né? Vai tem outras. Você tem aqui perto de vocês não, perdão, Duas Barras é conhecida internacionalmente como a cidade da Folia de Reis, né? Macuco, que é uma outra cidade também pequenininha, é a terra dos sanfoneiros, e por aí afora vai. O que marca o que marca Araruama, né? O que tem aqui que cria essa identidade cultural? Se não tem essa resposta, esse pode ser um grande momento para pensar nisso, né? A gente pode chegar em outubro na conferência e não ter essa resposta. Então, isso precede um estudo, precede um debate, uma discussão, um recuo, uma olhada na história da cidade, para ver o que ela tem de marca de identidade cultural. Apoiar e promover políticas de formação profissional dos segmentos artísticos e culturais em todas as áreas de expressão, realizando convênios com órgãos federais, estaduais, sistema e outros para cumprir tal objetivo. Aí falamos ali dos empreendedores culturais, que eu pulei, mas tem a ver inclusive com essa questão de baixo, quando se fala da economia solidária, cooperativismo, que também está muito na moda hoje, né? Subindo, acho que está quase terminando esse item. Chegamos no outro. Cidadania, identidade, acessibilidade e diversidade cultural. Depois desse só tem mais um. Estabelecer convênio com o Ministério da Cultura ou Secretaria de Estado de Cultura, objetivando a criação de pontos de cultura em nível municipal e ampliação da atual rede. Por enquanto vocês têm um aqui. Assim como para que se possa criar equipamentos para apresentação de grupos de cultura popular, tais como o Galpão das Artes e lonas culturais. Um exemplo, as praças do PAC, que vai ter uma aqui na cidade, né? B. Planejar e garantir um conjunto de ações e projetos para a comunidade afro-brasileira aruamense, tais como programação para o mês da consciência negra, implantação de laboratório de história oral de matrizes africanas, programa de turismo étnico para conhecer a diversidade cultural do município. C. Produção de eventos, encontros municipais e participação em instâncias estaduais e federais sobre a questão da igualdade racial, assim como apoiar e realizar ações para outros grupos étnicos e culturais, judeus, ciganos, árabes, gênero e orientação sexual. Implantar uma política de acessibilidade nos eventos e projetos culturais, assim como estimular que o município o faça em outras áreas, garantindo ainda nas iniciativas da cultura a tradução e interpretação de Libras. Implantação de um jardim sensorial para cidadãos com deficiência visual. F. Incentivar a participação de idosos em atividades artísticas culturais. G. Estabelecer parceria com a CEPIR nas ações conjuntas da etnia racial. H. Apoiar e incentivar com disponibilização de recursos e fomento a realização de atividades culturais com recorte de gênero e orientação sexual, como as ações do 8 de março e a parada LGBT no município, ou do município. Identificar, resgatar e promover a cultura afrodescendente, cigana, indígena e quilombola no município, identidade cultural de grande parte da população araruamense. J. Pesquisa de campo para conhecimento da realidade cultural e sua diversidade, seus reais interesses e necessidades, para estimular a produção artística e cultural em seus aspectos pedagógicos, técnicos e conceituais. L. Defender e promover ações para acessibilidade de deficientes e pessoas com mobilidade reduzida e o acesso físico dos demais aos equipamentos culturais. Articular estas ações à ideia do direito à cultura. M. Integração entre os bens culturais de modo a promover a construção coletiva e participativa em ações conjuntas, que estimule a criação de ferramentas e mecanismos de fomento à produção cultural.
fóruns, espaços de expressão livre, editais, divulgação, criação, intercâmbio, produção teórica, pesquisa e outros. N. Desenvolver programas continuados de difusão e circulação de bens culturais com vistas à regularidade de fluxos, agendas e estabilidade de ações que percorram todo o município, sobretudo complementando as áreas periféricas e de difícil acesso. Essa é uma fala insistente que a gente tem levado em todas as cidades, sempre. Tentando diminuir, atenuar, para chegar o dia de acabar aquela noção ou aquela prática do evento na cultura. Sabe aquela do evento, né? Evento. O evento foi embora, levou tudo, depois no outro dia. Né? Não fica nada. Como que a gente garante continuidade dos projetos? Com a instalação de programas. Para vocês manterem essa praça funcionando e praças dos 5 distritos, tem que ter programa, tem que ter orçamento para cada programa aprovado na Câmara Municipal. Né? Sem programa não tem orçamento, sem orçamento não tem dinheiro, a não ser que alguém faça milagre ou queira fazer caridade. Eu não faço meu trabalho sem não receber, de jeito nenhum. Na minha cidade a gente aprovou a lei Prata da Casa. Qualquer show que tenha lá, tem que ter 50% de artistas gonçalenses sendo contratados antes da grande estrela. A Ivete Sangalo vai lá e não gasta o dinheiro que ela ganha lá. Um show no Clube Mauá são 100 mil pessoas numa noite. Um baile funk que tem 3 vezes por semana, por noite, reúne 25 mil jovens. Os famosos que vão lá não gastam o dinheiro na cidade, mas o artista da cidade gasta. Então, antes de cada mega show, tem que contratar artista nosso. Não foi fácil aprovar isso na Câmara também não. A lei Prata da Casa. Você garante o dinheiro para o artista da cidade, você estimula a economia da cidade, porque o cara vai no outro dia comprar sapato, pão, abastecer o carro, pagar colégio do filho lá na cidade, com o dinheiro que ele ganhou do show. Né? Agora, é claro que isso é uma dinâmica de construção para se estabelecer esse tipo de ação. Né? Inserção e valorização dos artistas locais e profissionais afins nas ações culturais do município. Promover fóruns, determinar ações políticas para diagnosticar e mapear bens culturais, contemplando toda a municipalidade, e não só o centro e o primeiro distrito. Isso foi muito colocado nos outros distritos. E aqui vocês são o primeiro distrito, né? Que podem achar, inclusive, que o que tem é muito pouco. Mas aí imagina, se o que tem no primeiro distrito é pouco, imagina o que tem de pouco nos outros. Né? E a dinâmica que o plano está trazendo de proposta para que se materialize em diretriz é mudar esse cenário. Promover programas para grupos etários específicos, com jovens e idosos, contribuindo com a integração destes ao conjunto da sociedade araruamense. Estabelecer políticas para refazer o casamento entre as duas áreas de educação e cultura, objetivando gerar dividendos para ambas e, consequentemente, a sociedade no geral. Intensificar a relação com os meios de comunicação na cidade, não só restringindo estas para a divulgação, o objetivo é participar do processo de produção, geração de conteúdos e fomento cultural. Né? Olha aí, intensificar a relação com os meios de comunicação. Isso aqui é uma fala clara de que o que se tem hoje é precário, precisa de investimento. Colaborar para o diálogo entre imprensa e os próprios artistas e produtores da cidade, consequentemente trazendo maior qualidade para a programação. Quase terminando, alguém se habilita a fazer a leitura? Vamos lá? Formação, capacitação e geração de renda. Ações voltadas para a geração de renda. A. Defender e contribuir com o planejamento em nível municipal de uma política de fomento às micros, pequenas e médias empresas que empregam trabalhadores da cultura, pois nestas temos grande potencialidade de empregabilidade, além de contribuir com a melhor distribuição de renda, uma necessidade que afeta todas as áreas de nossa economia, não sendo diferente na área cultural. B. Realizar através do cadastro cultural pesquisas e estudos nas quais se levantem dados como a renda média dos trabalhadores da cultura, outras ocupações que eles possam buscar para complementar sua renda, ou mesmo gerar a maior parte desta, pesquisando ainda as empresas ou entidades jurídicas de produção de bens e serviços culturais existentes no município, e de empresas que, não tendo esta atividade como sua área principal, eventualmente participem de produções e projetos no setor.
Criação do selo fonográfico de Araruama, assim como garantir recursos anuais para executar os projetos destes a serem escolhidos através de editais. Apoiar ações de desenvolvimento de polo e difusão de formação de cultura e turismo cultural, fomentando esta área na sustentabilidade e geração de emprego. Construção da Casa do Profissional Artesão e do Mercado do Artesão. Garantir a manutenção das feiras de artesanato e de outras atividades artísticas e culturais nas praças do município. Criação da Casa de Cultura Urbana, com agenda específica de cultura hip-hop, no fomento dos produtos e serviços pertinentes à manifestação. Mando. Ações voltadas para a capacitação profissional. Criação de espaços de capacitação de trabalhadores de cultura no município, como Escola Municipal de Artes, Técnicas Visuais e Audiovisuais. Organização de programas específicos para a formação e capacitação profissional na área cultural, com um conjunto de ações contínuas voltadas para os gestores e agentes culturais, artistas, produtores e técnicos do setor, bem como para o fomento de pesquisas no campo artístico-cultural. O compromisso da administração municipal com a formação e capacitação deve ser exercido através da criação de cursos, espaços de reflexão e debate sobre os temas culturais e de seminários e palestras em torno de questões pertinentes, produção e gestão cultural, elaboração e formulação de projetos e arrecadação de recursos. Patrimônio cultural, material e imaterial. A. Estabelecer uma política museológica e de patrimônio histórico, artístico e cultural para o município e divulgar as ações que já existem, contribuindo para uma política cultural permanente em consonância com o Estatuto do Museu, assim como envidar esforços para multiplicar espaços culturais com tratamento museológico adequado e capaz de comportar a diversidade cultural da cidade, apoiando iniciativas de preservação da memória feitas pela sociedade, famílias e casas históricas, atividades industriais, religiosas, museus casa, associações de apoio, preservação de acervos e arquivos particulares ou de instituições da sociedade civil. B. Estabelecer uma política para o patrimônio imaterial, seja para formular uma legislação municipal nesse segmento, ou pelo uso das legislações estadual e nacional. Em nível municipal, garantir a aplicação da lei e garante subsídio para a manutenção dos grupos de folias de rede da cidade, proposto por forma de reapoio para grupos de folclore, culturas populares, assim como a recuperação do samba de roda, realizar mapeamento e cadastro de grupos de cultura popular junto com o cadastro cultural, de modo a contribuir para a criação de um catálogo de manifestações folclóricas e da cultura popular. C. Salvar, proteger, tratar e divulgar os acervos históricos, públicos ou particulares, com destino de acesso público, que constituem patrimônio cultural coletivo ou específico de segmentos e etnias em Araruama. Estimular a produção artística, mostras, exposições, concursos, etc., acadêmica e editorial, sobre a história e o patrimônio artístico e cultural da cidade. D. Garantir a restauração dos prédios públicos e tombamento dos monumentos com seus respectivos registros dos órgãos competentes, assim como preservar prédios históricos existentes em Araruama e bem materiais, e verificar a possibilidade de um compartilhado com instituições culturais, educacionais e sociais. E. Promover convênios visando a gestão compartilhada entre município e Estado para a administração de novos espaços culturais na cidade com foco na identidade local e patrimônio. F. Políticas para valorizar, registrar, resgatar, conservar e divulgar a memória histórico-artística. G. Realizar ações em torno do patrimônio material, seja para fomentar uma legislação municipal nesse segmento ou pelo uso de legislação estadual e nacional. H. Construção do espaço cultural do Sal, preservando a memória geográfica cultural do lugar. Essas são as linhas que reúnem as propostas, isso seguindo a normativa do Ministério da Cultura, né? Aqui tem uma bibliografia base, tem o Chico de Araruama, que a gente está trabalhando a partir da pesquisa do sumário que está sendo construído em conjunto, os outros documentos de consulta, o expediente que trabalha a elaboração disso do poder público, a assessoria e agora o que a gente pretende depois disso aqui é incluir a sociedade civil, a partir da eleição do Conselho Municipal de Cultura em outubro, dia 15 e 16,
imaginando, crendo, esperando que o Conselho vai ter um papel fundamental para a gente fechar isso aqui, né? Não só nesses 2 dias de apresentação do plano, das propostas na conferência, quando então isso vai estar sendo exaustivamente debatido. A dinâmica em cada distrito que a gente faz após apresentar o texto, a gente passa o texto para todo mundo, tá? Por e-mail, tem cópias que ficam sendo disponibilizadas na subsecretaria. Nas outras reuniões sempre tinha uma pessoa que ficava, ou porque era na subprefeitura ou numa escola, e ficava como o aglutinador, né? Inclusive para fomentar outros encontros, porque a ideia é que isso não se esgote aqui. Agora, na semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a um mês, antes da conferência, esse distrito possa reproduzir isso em debate e retornar com proposta, né? Há uma lista de presença que está sendo passada, você está deixando seu e-mail, seu telefone, e a partir disso a gente fica com essa dinâmica. A cada reunião a gente está ampliando esse número de pessoas que estão participando da elaboração dessa ação. O retorno com proposta é para amanhã. Você pode apresentar amanhã. Olha, no item tal, não sei o que, eu acho que cabe isso assim, cabe aquilo ali. Tá? E a gente vai acrescentando a cada reunião. E o dia X, digamos assim, os 2 dias, né? 15 e 16, é para a gente fazer essa leitura com os destaques, que é aquela dinâmica de plenária. Você faz um destaque, depois você vai colocar o seu destaque e ele vai para a votação, né? Foi aprovado pela plenária. A plenária aprovou. Não, a plenária votou contra. Caiu a proposta. Por isso que hoje esse texto é proposta. Ele passa a ter peso de diretriz depois que ele passa pelo caminho de praxe, né, do Executivo e do Legislativo. Essa nossa participação tem sido bastante transparente. Nós temos feito uma fala bastante igual em todas as reuniões. A subsecretaria está muito aberta para receber proposta, crítica, sugestão. Há um calendário de trabalho interno também que foi divulgado aqui no primeiro dia desse batidão que a gente fez, e as pessoas receberam isso, eu lembro, né? Porque a gente tem um calendário fechado aqui com a subsecretaria, e a ideia é que a partir disso a gente esteja garantindo que esse plano, que hoje está aqui de modo quase surreal, seja uma realidade na cidade, né? E eu acredito que isso depende muito da participação das pessoas. Pois não? Eu só gostaria de saber como eu faço para ter acesso a esse plano, essa proposta de plano. O senhor tem e-mail? Tem, está colocado aí. Então, amanhã, quem está nessa reunião aqui hoje, amanhã está recebendo isso no seu e-mail, na sua caixa particular. Tá, porque se eu quero apresentar alguma proposta ou dar opinião sobre alguma coisa disso, eu tenho que ter o texto na mão para poder fazer. Mas a dinâmica é justamente essa que a gente acabou de anunciar. A pessoa está deixando o seu telefone. Tinha um senhor, por exemplo, acho que foi em Guabinha, não tinha e-mail. Então, o trabalho com ele foi mais artesanal. Você fez uma cópia e passou para o subprefeito, e o subprefeito passou para ele, né? E como hoje quase todo mundo trabalha com e-mail, essa é a dinâmica bastante moderna e mais rápida, né? E a partir disso, é claro, a convocação, para que as pessoas estejam super antenadas com o dia 15 e 16 de outubro, e quem está se dispondo ou pensando em se candidatar para conselheiro de cultura, que possa estar presente aqui 14 de setembro, quando a gente vai estar fazendo uma pauta exclusiva sobre o Conselho de Cultura, trazendo inclusive algumas leituras específicas e livros e publicações. Vamos convidar uma pessoa para vir também, além da minha presença, tem outro especialista que vai estar aqui, para estabelecer uma fala bastante pertinente sobre uma o Conselho pergunta: quem não está interessado em se candidatar, mas tem pessoas que gostaria até de indicar, isso vai existir ou não? A pessoa interessada é que tem que se manifestar, no caso? Olha, a gente tem uma fala que é muito clara, né? O interessado, é bom que ele esteja aqui até para ele saber o que espera. Certo. Né? Agora, quem vai eleger o interessado é
Depois... São os delegados do dia 15 e 16. Certo. Se os delegados no dia 15 e 16 não valoram se ele veio ou não veio na palestra de Conselho de Cultura, sim, isso quem vai estar medindo ou estabelecendo julgamento são os delegados. Certo. Né? Então tem uma pessoa que está no exterior, mas vai ser conselheiro de cultura e quer se candidatar, quer dizer, quer se candidatar. Vai vir, dia 15. Não, mas é isso que eu estou querendo colocar. A pessoa tem que querer e se candidatar. No caso, quando não quer, não. Não, claro. Tá. Vai ser conduzido um processo de eleição se ele não quiser. Às vezes a pessoa, assim, um grupo pode eleger um nome, é isso que eu estava querendo mas saber. O nome vai ter que querer, porque ele vai ter que apresentar vai ter que querer e ele vai ter que vir aqui fazer essa inscrição. Certo. Não, aí vai ser publicado no Diário Oficial da Cidade, certo, a convocação da conferência. Dentro da convocação da conferência já vai vir, inclusive, a convocação do regimento para a eleição do conselho. E aí tem uma normativazinha. Ok. Né? O que a pessoa tem que fazer para se submeter a candidato. Ok. Né? Para estar apto a se candidatar, no caso. Ok. Fazer uma fala de agradecimento ao Fábio, da Secretaria de Cultura de Cabo Frio, né, aqui presente. Eu acho que ele veio ver como que Araruama está se portando nesse cenário. Espero que Cabo Frio abrace essa pauta lá, que é uma cidade, inclusive, meio modelo por aqui, né? Uma cidade famosa também, que tem uma pauta de cultura intensa. Agradecer a todos vocês, me desculpar pela extensão, mas a gente se esforça muito para fazer essa leitura, porque é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. A subsecretaria está organizando um blog, e aí um encaminhamento legal, burocrático, até para organizar esse blog. A gente está tentando fazer isso já há 4 meses, mas aí tem que passar por uma ação dentro da comunicação e não sei o quê, porque o blog, inclusive, é um grande instrumento de comunicação. Eu mesma tenho feito essa fala insistente, né? Mas eu acredito que as pessoas estão no momento bem alvissareiro aqui em Araruama. E é um caminho de mão dupla, do poder público e da sociedade civil. Né? Eu citei São Gonçalo muitas vezes, mas eu tenho um pé grande aqui em Araruama, porque meus pais moram aqui. Então eu sou meio araruamense, né? Há 25 anos que eles moram aqui, então eu estou sempre na cidade. E achei que o interesse e a disposição do Ricardo em estar trazendo a proposta do sistema para cá foi bastante sincera, bastante teimosa, e a gente está aqui nessa contribuição. Muito obrigada para todo mundo, viu? Subsecretário, por favor.